Fala meu povo, Book Pobre na área para mais um vídeo. Hoje mergulharemos nas páginas de um livro que faz parte de uma das sagas mais aclamadas da literatura fantástica, As Crônicas de Gelo e Fogo. Estamos prestes a explorar o quarto livro da série, intitulado O Festim dos Corvos. A obra escrita pelo brilhante George R.R. Martin nos transporta novamente para o complexo e traiçoeiro continente de Westeros, onde intrigas políticas, batalhas épicas e personagens cativantes ganham vida em uma narrativa que conquistou corações ao redor do mundo. Em O Festim dos Corvos, Martin nos conduz a um mundo mergulhado no rescaldo da Guerra dos Reis. Neste capítulo, somos levados a explorar as consequências devastadoras da morte do tirano rei Joffrey Baratheon e a ascensão de novos jogadores no tabuleiro do poder. Ao longo deste vídeo, desvendaremos as tramas envolvendo personagens emblemáticos como Cersei Lannister, Arya Stark, Sansa Stark e Brienne de Tarth. Seremos testemunhas das artimanhas políticas em Porto Real, das lutas pela sucessão nas Ilhas de Ferro e das intrigas ardilosas em Dorne. O Festim dos Corvos é conhecido por sua narrativa envolvente, repleta de reviravoltas e personagens complexos, cujos destinos estão entrelaçados em uma teia de ambição, vingança e sobrevivência. Prepare-se para se aventurar por um mundo de fantasia repleto de segredos obscuros, batalhas pela sobrevivência e personagens inesquecíveis. Junte-se a nós nesta jornada literária através de O Festim dos Corvos e descubra por que a série As Crônicas de Gelo e Fogo a tem conquistado tantos corações ao redor do mundo. Sem mais delongas, vamos nos aprofundar nesta resenha emocionante e desvendar os segredos que nos aguardam em O Festim dos Corvos. O Festim dos Corvos é o quarto livro da série As Crônicas de Gelo e Fogo, escrita por George R.R. Martin, publicado em 2005. O livro continua a saga épica de Westeros e dos personagens envolvidos nas lutas pelo poder e sobrevivência em um mundo repleto de intriga, traição e magia. Neste livro, Martin optou por dividir a narrativa em 2 volumes, com O Festim dos Corvos focando em alguns personagens e tramas específicas, enquanto o livro seguinte, A Dança dos Dragões, segue com outros personagens e linhas narrativas. Essa divisão ocorreu porque o manuscrito do livro cresceu tanto que se tornou inviável publicá-lo como um único volume. Em O Festim dos Corvos, a história se concentra principalmente nas consequências da Guerra dos Reis e nos eventos ocorridos após a morte do rei Joffrey Baratheon. O livro apresenta uma grande quantidade de personagens, mas se destaca por dar mais atenção às figuras femininas, explorando suas jornadas e influências na trama. O enredo do livro avança em diversos núcleos narrativos. Em Porto Real, a capital dos Sete Reinos, Cersei Lannister assume o controle do reino como regente em nome de seu filho, Tommen Baratheon. Ela tenta consolidar seu poder e eliminar qualquer ameaça à sua posição. No entanto, a influência de Cersei começa a gerar consequências inesperadas e desencadeia uma série de eventos que afetam a política de Westeros. Enquanto isso, em Dorne, a princesa Myrcella Baratheon está sendo mantida refém pela família Martell, como uma peça em um jogo de poder entre os reinos. As intrigas políticas se intensificam nessa região, e as consequências podem ter um impacto significativo no futuro de Westeros. Outro núcleo importante é nas Ilhas de Ferro, onde uma nova eleição para escolher o líder dos Greyjoy está em andamento. A família Greyjoy, liderada por Euron Greyjoy, busca expandir seu poder e causar estragos em Westeros. Além desses núcleos, o livro também explora as jornadas de personagens como Brienne de Tarth, Arya Stark, Sansa Stark, Samwell Tarly e muitos outros. Cada um desses personagens enfrenta desafios e perigos únicos em sua busca por sobrevivência, vingança ou redenção. O Festim dos Corvos é conhecido por sua narrativa mais lenta e focada em intrigas políticas, em contraste com os livros anteriores que apresentavam mais ação e reviravoltas. Algumas tramas iniciadas nos volumes anteriores são deixadas de lado temporariamente para dar espaço a novas histórias e personagens. No geral, o livro explora as consequências do caos causado pela Guerra dos Reis, mergulhando ainda mais fundo na complexidade dos personagens e na trama política de Westeros. Sua leitura é essencial para entender o desenvolvimento da história e dos personagens na série As Crônicas de Gelo e Fogo. É importante ressaltar que a série de livros ainda está em andamento, com 2 livros planejados para completar a saga.
Portanto, algumas das tramas e personagens introduzidos em O Festim dos Corvos podem ter desdobramentos e resoluções nos volumes subsequentes. Motivos para ler este livro, sem spoilers. Enfoque nas personagens femininas. O Festim dos Corvos é notável por dar destaque às personagens femininas e explorar suas jornadas de forma mais aprofundada. Personagens como Cersei Lannister, Brienne de Tarth e Arya Stark têm seus arcos de história desenvolvidos, proporcionando uma visão mais rica e complexa do papel das mulheres no mundo de Westeros. Exploração das consequências da guerra. O livro se concentra nas consequências da Guerra dos Reis e na desordem resultante. Ao invés de apresentar grandes batalhas e conflitos épicos, O Festim dos Corvos explora as ramificações políticas e sociais do conflito, mostrando o impacto nas diferentes regiões de Westeros. Intrigas e jogos de poder. Assim como em toda a série, O Festim dos Corvos é repleto de intriga política e jogos de poder. Os leitores são levados aos meandros das conspirações, manipulações e alianças em Porto Real, revelando as táticas utilizadas pelos personagens para garantir sua posição e sobrevivência. Novas perspectivas e enredos. O livro introduz novos pontos de vista e enredos que se desdobram de forma interessante. Personagens como Arianne Martell e Victarion Greyjoy são apresentados, oferecendo uma visão mais ampla do mundo de Westeros e adicionando novas camadas à história. Exploração dos reinos periféricos. O Festim dos Corvos expande a narrativa ao explorar regiões antes pouco exploradas, como Dorne e as Ilhas de Ferro. Essas novas localidades proporcionam aos leitores uma compreensão mais abrangente do mundo criado por Martin. Atmosfera e desenvolvimento dos personagens. O livro mantém o estilo de escrita característico de George R.R. Martin, com diálogos afiados e descrições vívidas que ajudam a criar uma atmosfera envolvente. Além disso, os personagens continuam a se desenvolver de forma complexa, revelando suas motivações e nuances ao longo da narrativa. Esses são alguns dos aspectos que fazem de O Festim dos Corvos um livro cativante para os fãs da série As Crônicas de Gelo e Fogo. Através da exploração das personagens femininas, das consequências da guerra e das intrigas políticas, esse livro oferece uma experiência única e complementar aos volumes anteriores. Vamos para minha parte favorita, os comentários da galera. O que vem depois? De todos os livros da série que li até agora, esse foi o que achei mais lento e descritivo, além da inserção de mais personagens e locais a cada capítulo. Também senti falta dos personagens da trama inicial. No final, o autor muito sábio nos deixa um gancho de curiosidade tão grande que o jeito é correr e pegar o próximo livro da série. Não sabia que precisava até ler. Pensei que ia odiar ler esse livro, por conta dos pontos de vista, mas ele me surpreendeu e conseguiu ser um dos meus favoritos da saga. E exatamente os pontos de vista foram o que me conquistaram. Ver o lado e a verdadeira história de certos personagens como Cersei, Jaime e os Greyjoy nos faz entender realmente esses personagens, mesmo que não nos faça amá-los, com exceção do Jaime, o maior de todos. O Festim dos Corvos. Senhor Geroge, obrigado por nos presentear com mais essa história. Confesso que tive que apreciar a mesma, por muito tempo. A leitura não foi tão dinâmica quanto nos outros 3 primeiros volumes. Essa guerra pelos tronos está ferrenha, e por isso deve-se a uma escrita mais explicativa. Muitos, pelo que eu vi, esperavam mais da Brienne. Eu achei ela sensacional, o regicida igualmente. Agora anseio a conhecer como está desenrolando a história além da muralha e do outro lado do mar com a Rainha dos Dragões. PS e Cersei, o bagulho é louco. Gosto de ver essas críticas, tanto positivas quanto negativas, pois ajudam a entender a ideia do livro e se essa leitura pode ser boa para você. E assim, concluímos nossa jornada pela resenha de O Festim dos Corvos, o 4º livro da série épica As Crônicas de Gelo e Fogo. Durante essa imersão no mundo de Westeros, testemunhamos a continuação das intrigas políticas, aprofundamos o conhecimento sobre personagens emblemáticos e exploramos os desdobramentos da Guerra dos Reis. George R.R. Martin nos presenteia mais uma vez com sua narrativa magistral, criando um ambiente rico em detalhes, personagens complexos e reviravoltas surpreendentes. O Festim dos Corvos oferece uma experiência literária que mantém os leitores ansiosos por mais,
enquanto a trama política e os dilemas éticos mantêm nosso interesse aguçado. Ao longo desta resenha, destacamos a ênfase nas personagens femininas, a exploração das consequências da guerra, as intrigas e jogos de poder, as novas perspectivas e enredos apresentados e a atmosfera envolvente que permeia a obra. Portanto, se você é fã de fantasia, intriga política e narrativas complexas, O Festim dos Corvos é uma leitura indispensável. Convido você a se aventurar pelas páginas desse livro fascinante, mergulhar em suas histórias entrelaçadas e descobrir por si mesmo o porquê dessa série ter conquistado tantos corações ao redor do mundo. Espero que tenham gostado dessa resenha e que ela tenha despertado em você o desejo de se perder nesse universo mágico criado por George R. R. Martin. Agradeço por nos acompanharem e até a próxima aventura literária.